Eu estou muito feliz de poder estar aqui, porque aqui é minha casa, aqui é a igreja que eu sonhei, aqui é a igreja que eu passei por 26 anos indo. Como eu falei, né, eu era um workaholic de igreja, eu gostava de culto, eu gosto de culto. E cada igreja que eu ia, assim, eu parecia um fiscal do IBAMA, a pranchetinha na mão, avaliando, achando os problemas, os defeitos, tipo vigilância sanitária. O banheiro está incorreto, pô, esse púlpito é feio, esse piso aqui deixa o som ruim. E de repente um dia eu me tornei um cara insuportável. Cada igreja que eu ia tinha um laudo, tinha um diagnóstico. Só que aparentemente isso soava muito crítico. Só que na verdade não era crítico, era disso que estava cheio meu coração. Eu sempre amei a igreja, eu sempre amei essa história de ir para o culto, eu sempre amei quando meu pai acordava cedo, colocava som na casa inteira. Ele tinha instalado caixinhas de som por todos os cômodos. E domingo de manhã era o dia de ter ovos cozidos no café da manhã. E eu já gostava de acordar domingo sabendo que eu ia correndo na mesa porque ali tinha ovos cozidos que eu ia comer com pão. Você vê como lá em casa era difícil me alegrar com ovos cozidos. Mas eram dias que marcaram minha infância, marcaram minha história, marcaram minha vida. E eu e minha esposa, depois de casado, passamos por aproximadamente 30 países. E cada lugar que eu ia para conhecer a igreja. E de quebra eu saía da igreja para conhecer a cidade. E a gente ia lá, conhecia as pessoas levavam a gente para casa. Você conversava com o pastor, daí você conversava com o líder que trabalhava com o pastor. Aí o pastor tinha um discurso, falava bem da igreja, chegava na casa do líder da igreja, o líder falava: ah, tá tão difícil aqui, o pastor não entende isso, o pastor não faz aquilo, o pastor age assim com a gente. E no fundo eu ficava desesperado, porque ali eu via que tinha gente boa. Inclusive o pastor era muito gente boa. Mas faltava tanto conhecimento, faltava tanta cultura, faltava tanto bom gosto. E aí eu aprendi uma coisa, que o problema dessas pessoas não era a maldade do coração delas, mas era a ausência de conhecimento. E a Bíblia diz: vocês erram e são destruídos porque lhes falta entendimento. E você sabia que o maior inimigo de você mesmo não é você? O maior inimigo do homem não é o pecado. O maior inimigo do homem não é Satanás. Mas o maior inimigo do homem é a sua ignorância. Porque a sua própria ignorância te boicota. Porque você não conhece, você não sabe as coisas. E o fato de eu não saber me deixa naquela circunstância. Mas quando eu tomo conhecimento de uma coisa, eu parto para a ação. Esse é o conflito dos solteiros. Eles são ignorantes em relação ao matrimônio deles. E a expectativa que eles têm é apenas conhecer aquela pessoa, porque o dia que ele conhecer a pessoa, ele vai voltar numa nova realidade, ele adentra uma nova realidade. Sabe qual que é a diferença de um cara casado e de um solteiro? Que um saiu da ignorância em relação à esposa e o marido dele. O outro está ignorante quanto a isso. Então ignorância não é uma ofensa, ignorância é uma condição aonde você se encontra. Eu não conheço, por isso eu sou solteiro. Se eu conhecesse o homem da minha vida, a mulher da minha vida, eu sairia dessa circunstância e conheceria uma nova realidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu e minha esposa chegamos às 3 horas da manhã, depois de rodar 6 horas de carro. E eu precisava estar aqui hoje. Se eu não viesse hoje, eu ia ficar um mês sem ir no culto. E o pastor ia me pôr em disciplina. Mas eu fiz questão de estar nessa manhã porque eu amo estar aqui. Uma igreja que um dia me deu a alegria de sair da ignorância quanto a cultos, quanto a celebrações, quanto a vida com Jesus. E hoje nós fazemos uma igreja que o mundo olha e fala assim: não, mas como é que é isso? Vocês são rebeldes, vocês são a casa de Satanás, vocês são filhos do diabo, vocês são rebeldes, vocês estão desviando os jovens. Há uma incompatibilidade teológica na igreja, no cinema e blá, blá, blá. Só que na verdade solteiros estão falando dos casados. Eles ainda estão em outra realidade. Semana passada nós estávamos literalmente pregando de sul ao norte do país.
A igreja no cinema chegou no Nordeste, pessoal. Em fevereiro nós temos a inauguração de Inc. Fortaleza, Inc. Salvador. Então as suas férias nunca mais serão as mesmas, porque agora você tem irmãos da igreja lá no Nordeste. Coisa linda. Mas sabe o que é você chegar numa cidade para você pregar num congresso, numa conferência, e de repente vir 5, 7 pessoas lá no teu hotel, sentar em volta de uma mesa e falar: cara, eu vou abrir igreja no cinema aqui. Eu falo: mas como que é teu nome? Nem te conheço. E o cara começa a falar tudo que a palavra que chegou nele mudou a vida dele. Ele começa a falar: cara, tudo que você prega lá, cara, é o que eu sempre criei. Eu sempre criei, mas eu não sabia onde que eu podia viver isso. E de repente eu encontro ali o Júnior, um militar do exército, aposentado por um problema cardíaco, um cara que pulou de paraquedas, um cara que fazia paraglider, um cara cheio de vida, que estudou filosofia, depois fez teologia e segunda-feira agora começou seu mestrado, não, doutorado. E de repente aquele camarada sentado na ponta da mesa e fala: cara, como que esse currículo, ele chegou nessa mesa sem eu nunca ter aberto a vaga? Sem eu nunca ter procurado por um cara desse. Sabe por quê? Porque quando você é casado, a tendência é que você anda com os casados. Quando você vive uma realidade, a tendência é que você encontra pessoas daquela realidade. E de repente, no meio da semana, o cara me chama e fala: Cal, dá vontade de colocar o áudio aqui. Meu nome é Nuno, horas pois. Estou falando aqui de Portugal. Mas, cara, eu queria te chamar para Portugal, você precisa vir pregar aqui. Porque depois de anos procurando uma igreja no Brasil que fosse mais ou menos parecida com a nossa, nós encontramos uma. Está lá o Leandro, né, Leandro? O Leandro foi lá, eu não conheço a igreja. Mas de repente você recebe um convite de uma igreja de Portugal que não está procurando uma oportunidade em você. É uma igreja que você entra na rede social e fala: cara, que igreja bacana, que igreja que tem frutos, que igreja que, sabe, ela não está me levando lá para talvez tentar encher num final de semana a igreja. Uma igreja que chega lá, ela já é cheia por si só, porque as pessoas estão lá porque elas amam Jesus, porque elas gostam de Jesus, elas têm uma vida com Jesus. E aí eu posso chegar lá para ser mais um com eles, com Jesus. E naquela hora o Espírito Santo falou: a igreja que você é a igreja que você caminha com as outras. Sabe quando você joga na primeira divisão e tem alguém que joga na terceira? É isso. E hoje nós estamos vivendo um sonho de igreja no Brasil. E isso tem nos levado de norte a sul do país. Semana passada o Vinícius estava num evento com 5 mil jovens em Gravataí, Rio Grande do Sul. E aí alguém me chama lá para o Nordeste, em Fortaleza, num congresso das Assembleias de Deus do Templo Central de Fortaleza. E você chega lá, 2 mil jovens, te ouvindo assim, ó, que não passa um mosquito sem a gente perceber. E você fala: Deus, obrigado. Porque eu me senti um evangelista. Um evangelista, ele é portador de uma boa nova. E quando você fala essa boa nova, as pessoas, elas reagem porque era nova. E essa é a palavra que eu e você, nós temos cavado aqui e descoberto isso. Aonde nós temos pregado, isso tem se tornado uma boa nova, que as pessoas falam: uau! E elas ficam impressionadas, porque elas falam: cara, que é isso? E aí depois disso eu fui para Arujá. E o tema da conferência era Skull Culture, cultura de morte. E aí eu preguei uma mensagem que eu vou pregar agora. Uma conferência que a cultura é de morte. Eu vim e preguei sobre vivificados em Cristo. E quando você olha assim, né, tinha ali em Arujá um pastor, trazido por um outro pastor, amigo dele. E ele vai embora dizendo assim: cara, hoje 20 anos de cristianismo foi pro lixo. Com uma mensagem de 45 minutos, como que 20 anos de cristianismo vai pro lixo? Assim como a tua solteirice vai pro lixo o dia que você contrai um casamento. Você adentra uma nova realidade, você fala: meu Deus, mudou tudo, agora pode.
Agora até o pastor sabe que eu transo. Aliás, vocês sabiam que o pastor da igreja do Sinel foi pego na cama com a esposa dele? Essa semana. Foi pego na cama com a mulher dele. Mas hoje eu quero te chamar para uma nova realidade. Vem para uma nova realidade. O tema dessa manhã é: considerai-vos, pois, vivos para Deus. Considerai-vos vivos. Diz assim comigo: considerai-vos vivos. Fala assim para quem está do seu lado: considerai-vos vivos. Fala assim agora para uma pessoa só: se considere vivo. Meu, a gente está falando de 500 anos de um cristianismo que chegou no Brasil falando: você tem que morrer, você tem que morrer. E ainda falam: você tem que morrer. Meu, nesses 2 últimos finais de semana tinha mais de 8 bandas famosas do Brasil aonde eu estava pregando. E era interessante porque a banda vinha, todo mundo gritava: ah! E daí tinha que ficar segurando aqui, né? Os seguranças, tudo assim, né? E você, pastor, né? Passando atrás, assim. Tipo, pô, ninguém vai gritar pra mim aí. E de repente você chega num lugar que o cara tem 1.400.000 pessoas no Facebook. E eu achava que 20 mil era muito já da igreja do cinema. E você só tem 5.000 pessoas. 5.000 seguidores no Instagram. Só que sabe qual a diferença de mim para eles? Que eles foram chamados lá pelo que eles fazem. Eu fui chamado lá pelo que eu sou. Ninguém me conhece, mas quem me chamou lá me conhece, sabe quem eu sou. E sabe uma coisa assim, que você chega no púlpito e ninguém te conhece, mas quando você abre a boca, eles começam a te conhecer, eles começam a querer entrar dentro de você. E quando termina o culto, o jogo virou. Ai, pastor, dá pra tirar uma foto, pastor. O Thales ainda tirou um barato comigo, fez uma live. Ó, o pastor Calton no momento ficando famoso. Só que isso aí foi só depois da pregação. Antes da pregação, ó, não era ninguém. E assim funcionam as coisas. Na sexta-feira, uma cantora muito famosa do Brasil, ela cantou e cantava e levava assim 2.000 pessoas e no meio disso ela vinha e falava assim: você tem que morrer, porque você é isso, porque você é aquilo, e você é o maior inimigo da sua vida. E quando ela falou assim, sai daqui, tira isso da minha orelha. O maior inimigo do homem é ele mesmo. E pá, e pá, e pá, e ficava assim que nem um revólver na mão de macaco, sabe? Pá, 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 pá. E dava tiro assim, e você fala: meu Deus. Eu tava com uma garrafa dessa, eu tinha vontade de fazer assim ó, nela, assim ó. Tipo, psh. Minha vontade era falar: canta, canta. Só que o duro é que quando ela cantava, a letra também estava mais ou menos vencida. Então ela cantando ou falando estava... Só que ela é uma gracinha. Ela é demais. Uma pessoa que tem uma história. E a gente saiu dali e foi para aquele quartinho VIP, sabe aquela coisa assim do... Ó, pastor, tem fruta aqui, tem não sei o quê, tem. E aí eu sentei ali, fiquei bem quietinho. Aí o outro pregador que estava comigo falou assim para ela: ó, fulana, esse aqui é o Cal, da igreja no cinema. Ela olhou: ah, legal. Falei: ah, legal, vou te pegar, meu. Aí a hora que ela foi sair assim, eu falei: preciso falar com ela hoje, porque ela é uma voz nesse país. Só que uma voz sem mensagem, ela fica rouca e não é entendida. Eu falei: cara, você é uma voz, mas você precisa de uma mensagem, senão as pessoas não vão entender o que você está falando. E aí quando ela foi sair, eu falei: ops, vamos comer um açaí? Cantada de pastor: vamos comer um açaí? Falou: não, vamos. Estou no 722. Já deu o número do quarto dela, eu estava no 312. E aí, resumindo, esse açaí virou a banda inteira. A gente foi no restaurante e tal, 20 pessoas. E daí eu falo: caraca, zebraram meu açaí com ela. E aí eu fechei com ela assim do lado e comecei: por que você falou aquilo? Por que você falou isso? Você sabia que o maior inimigo do homem não é ele mesmo? Não, é ele. Não, se é ele, então o Espírito Santo não ia habitar em você. Você é o teu principal inimigo. Como que o Espírito Santo vai odiar aquilo que Deus mais ama sobre a terra, que são pessoas? Como que eu posso ser inimigo de mim mesmo? Que bipolaridade é essa? E comecei a questionar alguns textos da música dela. Eu falei: cara, tua música é vinho novo e odre velho.
A música é nova, mas a letra é caduca. E ela olhou assim com aquela cara, meu, o que você está falando, cara? E eu falei, não, preciso conversar mais com você. E aí a gente foi de volta pro hotel, todo mundo entrou nos quartos, a gente começou a conversar no saguão. Eu falei, cara, vamos dar uma volta aí? 2h30 da manhã, Fortaleza. Vamos lá na beira-mar, lá no pier, dar uma volta. Como que fica a cabeça de uma mulher nisso, né? Pô, o que esse cara tá falando, cara? Resumindo, ela topou, a gente começou a descer as ruas, 2h30 da manhã, Fortaleza. De repente tinham 2 caras rolando no chão. E aí um ali... Daí a gente falou, pô, vamos voltar, vamos desviar. Falei, não, vamos passar ali mesmo. E aí quando a gente passou, a mulher do lado, ei, para. E os 2 caras se rolando. Solta, eu quero. E eu cheguei nos 2 caras, segurei os 2 assim, eu falei, vocês são filhos, vocês são herdeiros, vocês são especiais, não há condenação sobre vocês. E de repente aqueles 2 caras se soltaram e levantaram. E ficaram de pé, 2h30 da manhã, no meio de uma vala de Fortaleza. 2 quadras do mar. E de repente um já estava tudo suado. E eu falei, caraca, o que está acontecendo aqui? Vamos apanhar de graça aqui. Só que na verdade tinha uma esposa que estava tentando levar o seu marido para casa. E o amigo do marido veio ajudar. E falou assim, ele vai usar a droga hoje só se passar por cima do meu cadáver. E aí eu entendi a cena. E eu já fui direto nele, peguei ele e falei, qual é teu nome? Alexandre, você sabia que você é herdeiro, não há condenação sobre sua vida, você é especial, você é filho, você é meu irmão em Cristo, a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar porque foi Ele que começou e não você. E de repente ele olha, ele dá um sorriso no meio daquela crise de abstinência. E eu digo, então ora assim comigo, Senhor Jesus. E ele ora, Senhor Jesus, eu declaro. E ele começa a declarar. E de repente, enquanto eu estou orando, eu olho para trás, 2 caras assim, ó, do lado da gente. Eu falei, caramba, meu, como é que eu vou sair disso agora? E quando eu terminei essa oração, a cantora já veio e começou. Porque a química não tem poder na sua vida. Porque você, sabe aquela coisa assim, que quando o irmão mais velho brigou, bateu, o irmão mais novo fica, é isso aí mesmo. Só que resumindo, eu falei, cara, como é que vamos terminar isso aqui? Falei, dá a mão aqui todo mundo. E aí 7 pessoas ali no meio da rua mesmo. E eu falei, ora assim comigo, Senhor Jesus, eu declaro e tal. Falei, se eles estão juntos aqui, vão orar junto. E quando a gente terminou a oração, aquele drogado falou, eu vou para casa. E os 3 saíram subindo a rua de onde eles estavam descendo a rua. E aí sobrou só nós 4 ali. E eu olhei para os caras e falei, e aí? E vocês são da onde? Não, a gente está lá na conferência onde vocês estão cantando e pregando. Mas a gente está aqui nesse hostel aqui na frente. E naquela hora eu fiquei pensando assim, cara, imagine o bug na cabeça dos caras. A cantora lá, estrela, popstar da noite, onde todo mundo está tentando tocar nela. Estava com o preletor, o pastor do evento, sozinho andando na rua, expulsando as coisas dos caras. Só que eu fiquei pensando, cara, imagine se a gente tivesse passado ali uma fotinha dessa assim, fosse parar na internet. Pastor com cantora, não sei o quê. Só que sabe qual que é a minha questão? Whatever para isso. Qualquer pastor amigo meu ia falar, cara, cuidado, aparência do mal. Só que na verdade eles estão cogitando uma coisa que a cultura diz que é assim. Você ficar sozinho com mulher, vai comer ela. Ou seja, seu pinto não tem controle. Mas que história é essa? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente desceu para o pier, foi lá no ponta do pier. E essa mulher abriu o coração e falou, cara, faz 2 anos que estou divorciada. A religião boicotou as 2 principais relações da minha vida. Com 19 anos eu apanhava do meu pai porque eu ia na igreja batista e eles eram da Assembleia. Meu pai me espancou, eu peguei o telefone, liguei para a polícia na frente dele, ele catou meu celular, quebrou o celular. E naquela época eu conheci o meu marido era de uma outra seita evangélica. E aí eu falei, isso é de Deus. E eu me taquei de cabeça dentro de uma relação, porque ele também era famoso, cantor, etc. Só que eu me divorciei porque eu não consegui mais ir naquela seita evangélica que meu marido me oprimia para ir. E aí de repente você olha assim, e aí ela fala assim, agora, uma gravadora que eu saí, por causa do meu marido, eu fui para outra gravadora e a gravadora agora falou, ela está indo lá para o Rio morar com outra mulher, é lésbica. E ela falou, essa é a minha reputação hoje. Estou sozinho,
sinto solidão quase que diariamente. E de repente eu comecei a trazer a graça de Jesus. E de repente comecei a mostrar para ela que o maior inimigo dela não é ela mesma, mas são coisas que ela não sabe a respeito dela mesma. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Romanos 6,11 diz: assim também, considerai-vos mortos para o pecado. Sabe o que é alguém morto? Um morto é alguém que desapareceu, virou pó e desapareceu, ossada. Ei, se considere morto para o pecado. Quando a gente fala que o pecado não existe, os caras ficam desesperados, porque eles gostam de considerar vivo para o pecado, que é uma relação de amor com o pecado. Mas considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 7, 1 a 6, se você puder abrir no seu aplicativo, na sua Bíblia, Romanos 7, 1 a 6. Paulo ele faz analogia com a graça a um casamento. Romanos 7, os 6 primeiros versículos de Romanos 7, diz: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. O que liga uma pessoa a outra é uma lei, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, ao contrariar novas núpcias. Assim, meus irmãos, igual esse casamento, que enquanto o marido está vivo e a lei diz que você é casada, você é casado. Quando o marido morre, a lei diz: você não é mais casada, você sai do status de casada e volta ao status de livre, você pode casar de novo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativa à lei. Vós morrestes em relação à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. Operavam é presente, passado, futuro. Se elas operavam é porque em algum momento ela parou de operar. Elas operavam, não operam mais. Abre a orelha aí. A fim de frutificarem para a morte. Porque elas operavam no seu corpo, elas frutificavam para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo e que estávamos assujeitos. Nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não mais em caducidade de letra. Nós vivemos em novidade de espírito e não mais em caducidade de lei, não mais em caducidade de regras. A diferença entre a lei e o espírito é que o espírito é uma pessoa, a lei é uma letra. No espírito tem relacionamento, com a lei tem obediência. Com a lei eu não me relaciono, com a lei eu apenas obedeço o que ela diz. Mas com o espírito eu não obedeço, eu relaciono com o espírito. Você está falando que não é para mais obedecer então? Não. Por que não? Porque no espírito você faz por adoração. Você só tem que obedecer uma coisa que te mandaram. Se não te mandam, você faz porque você quis fazer. Não é mais obediência. Quando estamos vivos para Deus, nós começamos a viver 3 Is. Uma vida de identidade nova, uma vida de integridade e uma vida de inteligência. Vivos para o Espírito, você pode entrar em 3 dimensões da sua vida: identidade, integridade e inteligência. E nos últimos 8 minutos que eu tenho, eu vou falar sobre identidade. Identidade fala de realidades da nova criação. Identidade não é quem eu sou. Quando eu pergunto onde eu passo, ei, o que é identidade?
Qual que é a principal resposta que eu escuto? Identidade de quem eu sou. Essa é a minha identidade. Mas você sabia que identidade não fala de quem você é? O que é então, pastor? Identidade é igual a quem eu sou. Quando você olha na Melanie, você enxerga o Cal, você fala, cara, a identidade dela é o Cal, não é a Melanie. Quando você olha para Davi e fala, esse é Davi, filho de Jessé, a identidade de Davi não era Davi, era Jessé. E agora alguém olha para Tiffany e fala, a identidade da Tiffany é Deus. Eu enxergo Deus, quando eu olho para Tiffany eu enxergo Deus, tem um lastro. A identidade da Tiffany é Deus, porque ela se parece tanto com Ele que ela me lembra Ele. Sabe o que é isso? Isso significa que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é identidade. Identidade revela as virtudes de quem está atrás de você. Identidade revela quem é Deus. Deus não te salvou para você sair evangelizando apenas de palavras. Deus te evangelizou, te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz, a fim de que você manifeste as virtudes daquele que está atrás de você. A sua identidade não é mais você mesmo, isso é sua personalidade. Sua personalidade fala quem você é, a sua identidade fala igual a quem você é. E quando eu digo considerai-vos vivos para Deus, eu estou questionando a sua identidade. Mas nós crescemos num país que de 10 bandas, de 8 bandas que eu assisti, pelo menos 4 começavam os cultos falando assim, ei, abre mão de você mesmo, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós erramos, ninguém é perfeito, e blá, 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 e é isso que tinha dentro do meu espírito. Meu, cala a boca, porque você está falando porcaria, cara. Só que isso está dentro de nós, porque você escuta a vida inteira, morra, negue-se a si mesmo. E você fala, cara, que evangelho é esse? Esse evangelho está caducado, é caducidade de letra. A lei chama para arrependimento, a lei chama para obediência, a lei chama para a lei, o Espírito chama para a vida. Não é mais lei, não é mais obras, não é fazer, mas é se relacionar com Ele. E o cara falava assim, cara, você precisa negar você mesmo. E aí ele começa cantando a canção assim, quero matar a minha carne, quero viver para ti. E eu falava, cara, por que você canta essa canção? Quantas vezes você canta ela nos teus showzinhos? Você não mata a sua carne porque você não quer, então para de cantar. Agora, se você matou a sua carne, considera ela morta. Mas parece que ontem ela estava morta, agora tem que matar de novo. E amanhã tem que matar de novo. E já não sou mais eu quem vivo, e Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, o que você tem que matar dentro de você mesmo? Para de matar e comece a se considerar vivo. O caminho não é mais negação, o caminho não é mais esvaziamento, porque um dia eu tenho que me esvaziar, mas do outro dia o pastor vem e fala, vamos se encher? Seja cheio, seja cheio. Você fala, ué, mas ontem não era para se esvaziar? E aí você fica na bipolaridade, sou ou não sou? Mas vai dizer que não é assim, pô. Quem é você, meu irmão? Responda para você mesmo essa pergunta hoje. Em primeiro lugar, você é corpo, alma e espírito. Quando nós fazemos um momento de oração, que você ergue sua mão, a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele era alma vivente. Sabe o que significa alma vivente? Ele não tinha espírito, porque ele não precisava do espírito. Ele era um corpo que tinha uma alma, bios. Porque espírito ele não precisava para se aproximar de Deus, do espírito. Porque o próprio Deus estava sentado com ele. O espírito estava no ambiente, o lugar do Éden era o lugar de vida, era o lugar de perfeição. E aí nós perdemos a vida. E aquela alma vivente que era eterna, ela passou a ser temporal. Entrou a morte no mundo. Se comerdes daquele fruto, certamente morrereis. Sabe por que você ia morrer? Porque antes disso você era um ser eterno. E aí a gente perde a eternidade. A gente sai do Éden e agora a gente é zumbi. Corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma sem vida. Por isso que a gente morre. Do pó ele veio, agora do pó ele voltará. Entrou a morte no mundo. Não, mas era morte espiritual, era morte de Deus, era morte não sei do que. Não, não.
Era morte de morte. Você não ia morrer antes. Fora do jardim do Éden você morre. E aí a gente passa morto. E aí o texto diz, o primeiro Adão era alma vivente, mas agora o último Adão é espírito vivificante. Isso significa que Jesus foi gerado em Maria através do Espírito. Por isso Jesus, ele foi o primeiro cidadão que andou no mundo sendo corpo, sendo alma e sendo espírito. Quando a Bíblia fala, onde está teu tesouro, aí está teu coração. Coração não é aqui. Mas você me perguntava, mas coração é aqui? Qual que é a lógica de falar, deixa Deus entrar no seu coração, deixa Deus tocar o seu coração, porque o coração é a origem da vida, se ele para, morre tudo. Por isso o teu espírito é teu coração. Nós temos a mente e o coração, e o teu espírito é teu coração, é a origem da vida. Então nós somos corpo, nesse corpo tem 5 sentidos, morfologia e aparelho sexual. Aí você tem uma alma, essa alma tem mente, vontade e emoções. E aí quando você nasce de novo, você nasce do Espírito, você recebe o mesmo Espírito que estava no ambiente do Éden, agora o Espírito está dentro de você. E ali fala de comunhão, intuição e consciência. Consciência, intuição e comunhão. Comunhão é uma propriedade do Espírito, é uma relação que eu tenho com você no Espírito, por isso que o ímpio não tem comunhão. Quem é corpo e alma não tem comunhão. Por isso que igreja é ligado pela comunhão. E comunhão é tudo que sobra. Quando eu e você, a gente tira tudo e só ficou nós dois. E aí você chama alguém para ir lá no pier e conversar com você. Sabe por quê? Porque você está ligado à comunhão. Comunhão não quer dizer que, ele gosta de moto, eu gosto de moto. Ele canta, eu também canto. Não, não. Não é ligado pelo hobby da sua alma. Não é uma afinidade de alma, mas é uma comunhão do Espírito. Por isso que a criança tem com o velho. O jovem tem com o maduro, o branco tem com o negro, o rico tem com o pobre. É em torno da comunhão que eu e você nós somos chamados de soma, corpo de Cristo, a igreja. Nós somos essencialmente espíritos vivificantes. Essa é a sua identidade hoje. 1 Coríntios 15, 45 diz, pois assim está escrito. O primeiro homem foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. Você é homem, porque Adão era homem. E como é o homem celestial? E como? Exatamente nos mesmos parâmetros, com a mesma identidade, com a mesma natureza. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Nessa manhã eu estou aqui para dizer que você não é mais homem, mas que você é espírito. Você não se parece mais com a terra, mas você se parece agora com o celestial. Você se parece com o eterno, você se parece com aquele que andou nesse mundo e trouxe a vida de volta, Jesus Cristo. A religião, ela sempre diz que um dia você vai chegar à estatura de Cristo. Esse dia nunca chegou na sua vida, porque você já está sentado em cima dele. A religião, ela sempre promete uma glória futura. Você vai reinar com Jesus na eternidade, você vai alcançar a santidade na eternidade. E nem percebe que nós estamos sentados em cima de tudo isso. Eu sou isso. E nós estamos distraídos como igreja, tentando ser aquilo que nós já somos. Lembra Satanás? Eva, se comer do fruto vai ser igual a Deus. E Eva olhou para trás. E ela desacreditou daquilo que ela já era, porque ela foi questionada sobre uma verdade. A Eva já era imagem e semelhança de Deus. E Satanás continua na mesma malandragem, questionando se você é ou não. E você esquece de falar, não, eu sou. Não, mas você faz, mas eu sou. Não, mas você peca, mas eu sou. Não, mas você traiu, eu sou. Mas você matou, eu sou. Porque você é o que Deus disse que você é, não o que você fez. Você não é mais carne, você é espírito. Por isso para de matar a sua carne, porque ela não existe mais se você nasceu de novo.
Você era carne, aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito não é mais carne, você é Espírito. Você é Espírito. Você não é mais carne. Mas o seu Espírito tem uma alma que habita uma carne, mas você não é mais esse corpo mortal, você não é isso. Porque aquele que é nascido da carne, ele só é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. A sua identidade, a sua substância, a sua natureza hoje é Espírito. Não deixa ninguém te questionar isso, nem te roubar isso. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O seu corpo está morto. Romanos 8, 8 a 11. Esse texto ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diz assim comigo: eu não sou carne. De novo, eu não sou carne. Feche seus olhos e diz assim comigo: eu não sou carne. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que Deus a gente se agrada através do Espírito. E quem não tem Espírito não agrada a Deus, porque não se relaciona com esse Deus, não conhece a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quando alguém fala que você é crente carnal, ele está dizendo: ei, você não tem Espírito de Deus. E você diz: não, eu tenho. Eu não tenho essa carne que você está me falando. Porque lembra que você é corpo, alma e Espírito? No Espírito, o Espírito está pronto, mas a sua alma, ela cresceu sem pai. A sua alma cresceu na pobreza. A sua alma foi abusada na sua infância. A sua alma sofreu traumas. E esses traumas te deformaram. E agora os teus erros, baseados nos traumas da sua alma, vem um pastor e joga o seu espírito junto no lixo, dizendo: não, você tem problema. Sua alma tem problema. Separe a alma do espírito. Não condene o espírito que tem na vida das pessoas por causa dos problemas que elas têm na alma. Não diga que uma pessoa é má e que ela está em iniquidade e que vai para o inferno, quando o problema dela está na sua alma. O problema de mentira está na alma. O problema de infidelidade conjugal está na sua alma. O problema de orientação sexual está na sua alma. Mas o seu espírito está pronto, ele é perfeito e ele dá vida. Não deixe ninguém falar o contrário disso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em nós, o corpo na verdade... Se porém Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto. Para de matar o que está morto, meu irmão. Por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa de não pecar? Não, por causa da justiça de Deus em Jesus. O seu Espírito está vivo. O Espírito que dá vida está em você por causa da justiça de Deus em Jesus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Ele vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O seu corpo não é mais um corpo do pecado, o seu corpo agora é um corpo que habita, que hospeda o Espírito. O seu corpo não é tudo aquilo que a religião diz que ele é carne, ele fede. Um dos cantores soltou isso no meio da pregação, falou: meu irmão, sabe por que os leões não comeram Daniel? Porque ele não tinha cheiro de carne. Tá, mas ele também não tinha espírito, porque Jesus não tinha morrido. Otário, trouxa, jogando condenação na vida das pessoas, falando assim: ó, ele não é carnal, você é carnal. O leão está te comendo porque você é carnal. Não, o leão está te comendo porque você é ignorante, não é carnal. Porque somos eternos. Entenda de uma vez por todas, você não morre mais. Apenas dormimos. Estevão, em Atos 7,60, um homem estava sendo duramente apedrejado, a ponto de matarem ele, apedrejado. E esse homem levanta as mãos para os céus. Ele diz: Senhor, não imputes neles esse pecado da alma deles. E de repente ele, pum, e a Bíblia diz, ele adormeceu. Ele adormeceu para sempre. Isso significa que ele morreu, na sua perspectiva. Só que aquele que nasceu
Jesus ele falou em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra como Estevão, ainda que morra, viverá. É impossível você morrer. Você não morre mais, guarde isso. Por isso, para de guardar a sua vida. Para de ter medo do ladrão. Para de ter medo de andar de ônibus. Para de ter medo da sua morte, como o mundo inteiro tem. Porque você não morre mais. Eles podem tentar enquanto seu corpo. Um câncer pode trazer uma falência múltipla de órgãos do seu corpo, mas esse câncer nunca vai matar você. Não, porque o câncer matou. O câncer não mata. O acidente não mata. O bandido, o ladrão não mata. O revólver não mata. Ele talvez desliga o corpo, mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que venha morrer, ele viverá. Ele é vivo. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você não morre mais eternamente. E esse é o sentido que João 3,16 ele faz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas volte a ser eterno, não morra mais. Por isso o aguilhão da morte é o pecado, mas o pecado não consegue mais matar você, porque você não morre mais. Por isso que pecado não mata mais. Por isso que pecado não separa mais você de Deus. O pecado faz mal para a sua alma, o pecado faz mal para o seu corpo, mas o pecado ele não muda o seu espírito, ele não pode mudar porque você é eterno. Entenda isso hoje. Considere-se vivo para Deus. Cada vez que você canta uma frase, cante da perspectiva vivo para Deus. Sabe quando você casa, parece que muda uma chave. Você nunca mais fala para ninguém que você é solteiro. Você nunca mais transa com alguém diferente fora da sua esposa, porque você é casado. Mesmo que você saia e ande nas madrugadas até 4h30 da manhã lá no Pier de Fortaleza, porque eu sou casado. Agora imagine que alguém chega e você fala sempre de novo: não, vamos transar, mas você não é casado? Eu tenho que casar de novo. É isso que a gente faz com a graça de Jesus. Um dia eu sou casado, outro dia eu sou solteiro. Outro dia eu sou casado, outro dia eu sou solteiro. Aí você fala: cara, mas você já não casou? Então você é casado. Não, mas é que, tô solteiro. Não, quem casa é solteiro. Quem casa é casado. Quem não casa é solteiro. Se você nasceu de novo, você é Cristo vivo. Você está vivo em Cristo. Então não volte mais naquela falsa modéstia. Oh Deus, que diminua eu e que Ele cresça. Não, que cresça eu para que Ele apareça. Porque quando você cresce, Ele aparece. Não, mas cuidado com o homem no centro. Que homem, meu irmão? Eu sou espírito. O homem sem Deus, ele fica no centro. Ele é um babaca. Ele é hedonista. Ele é humanista. Ele é narcisista. Mas o homem nascido do Espírito é Espírito no centro. Sentado no banco da praça, falando Pai. E Ele te chama de filho. E você não tira mais uma glória, porque não tem como um filho tirar uma glória de um pai. Não existe como um filho tirar a glória do pai.